Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, agora para falar sobre este novo capítulo do livro Sexo e Destino. Mas antes de iniciarmos, vou fazer uma reflexão que vai ter muito a ver com os acontecimentos deste capítulo. Vai nos ajudar a entender o porquê das coisas. Imagine que nós estejamos numa excursão pela mata, indo atrás de uma bela cachoeira, uma bela paisagem. Temos os nossos guias para nos levar por este caminho e nos é ensinado a não nos desviarmos do caminho, não nos perdermos do grupo. Imagine que eu me distraio com uma bela borboleta e saio da trilha, vou atrás dessa borboleta, encantado com ela e sem pensar em mais nada. Enquanto eu estou indo atrás dessa borboleta, saindo da trilha, eu vou pisando em pedras, em espinhos, em poças de lama e em toda a sorte de coisa. E aí, de repente, eu me vejo perdido, né? Aí me bate o desespero e eu grito para os orientadores, para os mentores, para os guias, para eles me dizerem qual é o caminho. E aí eles gritam, vem por aqui, vem por aqui. E aí eu olho para o chão e vejo um monte de pedra, espinho, poça de lama e um monte de outras coisas. E eu falo, eu vou ter que andar por aí. Quando eu estava prestando atenção na borboleta, eu não sentia dor, sentia todo este desconforto causado por esse caminho. Agora eu me vejo machucado e não sei direito por que eu estou machucado, né? Por que minha calça está rasgada, por que meu sapato está sujo de lama e por que meus pés estão doendo. Eu não sei por que isso aconteceu. E aí os guias me falam, é por aqui que você tem que passar, por essas pedras, por esses espinhos e por essa lama. Eu falo, vocês estão loucos, eu não vou passar por aí, né? Eles falam, é o único jeito, não dá. E aí, então, eu crio coragem e apesar de estar machucado, eu vou passar por tudo isso de novo, né? Fazer o caminho de volta, que é o caminho para eu retornar para o grupo, para a minha finalidade que eu sempre quis e conquistar essa felicidade de ver lá a cachoeira e a paisagem, né? Com a segurança deste grupo. Então, quando a gente fala da lei de ação e reação, quando a gente fala de coisas ruins que nos acontecem, a gente usa termos como colhendo o que plantou, né? Deus castiga ou coisa parecida. Mas uma das mais diretas formas da gente entender essa lei de ação e reação é através desta historinha aqui, que mostra que nós nos afastamos, iludidos por alguma coisa, sem perceber que estávamos nos machucando naquele momento e temos que voltar por esse mesmo caminho. Isso vai aparecer em alguns fatos aqui desse capítulo, né? E agora sim a gente volta para a continuação aí do capítulo. O Nogueira estava entregue, inconsolável, e aí ele compreendeu. Ele não poderia fugir da verdade. A divina justiça não poderia protegê-lo da solidão que ele mesmo plantara. Ainda lhe doía a saudade da filha falecida. Ao lado de Marita, obtivera renovação. Doía-lhe pensar que não mais experimentaria este conforto. Então já está começando aí a percepção de que ele errou, de que agora ele está sofrendo por causa deste erro
E este reconhecimento é uma coisa importante para a mudança, né? No Espiritismo a gente fala que o arrependimento é o primeiro passo, mas a reparação é o que realmente movimenta a retomada do equilíbrio. Então, nesse passo ele está no reconhecimento, está sabendo que pisou na bola, está sentindo saudades de um tempo breve de renovação e que agora ele vai ficar sozinho de novo, passando por alguns sofrimentos que ele mesmo acabou causando. A noite avançava e Márcia não aparecia, sua esposa, né? Nogueira ficou sabendo que ela subira a Petrópolis, sem dizer quando voltava. Alegara cansaço depois da internação de Marina e pretendia passar alguns dias na serra ganhando forças. Então a esposa já quase não dava satisfação, mudou de cidade, foi para uma estância mineral e nem avisou direito, e ele acabou só sabendo de que ela tinha saído. Aí Cláudio descobriu que Marina, sua filha, estava em uma casa de saúde. As visitas, mesmo para os familiares, estavam proibidas. A moça estava em crise, sob a atenção médica. Gilberto poderia elucidá-lo, mas Cláudio envergonhava-se de ter abusado de sua boa-fé no passado. Então, o Cláudio Nogueira, ele queria encontrar a filha que estava internada numa casa de saúde por causa de uma crise nervosa, mas a única pessoa que poderia ajudá-lo era o Gilberto, com quem ele tinha se desentendido de uma forma mais séria. Aí o Cláudio pensou, se ele quisesse realmente personalidade nova, deveria encarar as consequências das faltas passadas. Então ele estava nesse processo de renovação e estava realmente percebendo que as atitudes dele precisariam mudar, e no meio dessas atitudes estaria enfrentar, né, ficar frente a frente com uma pessoa que ele magoou e agora pedir ajuda dessa pessoa. Cláudio telefonou a Gilberto e expressou-lhe o pesar pelo falecimento da sua genitora, da mãe do Gilberto, ao mesmo tempo que lhe comunicava a perda de Marita, né? Também dizendo, sinto muito pela sua mãe, mas eu também perdi uma filha. Gilberto pareceu-lhe deprimido, e a conversa começou assim, com estas formalidades, para que então Cláudio pudesse fazer a pergunta para o Gilberto: onde é que a Marina estava internada, sua filha, e como ele poderia fazer para vê-la. Gilberto confessava desconhecer o óbito da Marita, da outra filha do Cláudio, né? Devido à lenta agonia de Dona Beatriz, a sua mãe, e à enfermidade de Marina. Lastimava o sucedido e enviava pêsames. Explicou que Marina fora acometida por acessos de fúria. O médico admitira demência precoce e entregara o problema a psiquiatras. Então, o Cláudio nem sabia direito o que tinha acontecido com a sua própria filha, né? E agora, nesse resgate, nesse retorno ao equilíbrio, nesse processo penoso de reparar as coisas que tinha feito, ele está tomando conhecimento destas coisas, descobrindo que a sua filha teve um colapso nervoso e estava sob cuidados psiquiátricos. O Gilberto anunciou haver assumido novas resoluções.
apesar de estar decidido a desposar Marina, mas o pai impelia-lo à mudança de rumo. Então, o Gilberto queria casar com a Marina, a filha do Cláudio, nosso personagem mais central nesse capítulo, mas o pai do Gilberto queria que ele não fizesse isso, que não aprovaria. Gilberto, porém, pensava diferente, mas devido às imposições do pai, sentia-se vencido. Ele queria argumentar com o pai de que ele amava a Marina, que seria um acerto o casamento deles, mas com a resistência do seu pai, ele acabou desistindo, acabou dando um tempo para esse tipo de conversa. Cláudio ouviu com humildade e acentuou que ele não deveria se opor ao pai. Cláudio, que antes teria reações muito mais explosivas, mal educadas, teve a humildade de escutar de uma forma empática e até aconselhou que a serenidade seria o melhor caminho, que ele não deveria ficar brigando, discutindo com o seu pai. Gilberto, que estava ouvindo aquilo, se modificou perante aquela brandura inesperada do Cláudio, né? Supunha ouvir um outro Nogueira, mais velho, mais amigo. Então, a mudança do Cláudio já estava começando a se manifestar, até mesmo no tom de voz, no conteúdo das falas, nos conselhos que ele estava dando para as pessoas. E até surpreendeu o próprio Gilberto. Emocionado, agradeceu e chegou a pedir-lhe que não o abandonasse. Verificava-se agora sozinho. O genitor era bom, generoso, mas homem de negócios. Sentia necessidade de alguém que o inspirasse, que lhe estendesse as mãos. Então, o Gilberto começou até a ver no Cláudio quase que uma figura paterna, de alguém que pudesse substituir o seu pai, que era tão ausente e que não conseguia dar esse carinho que agora ele estava percebendo no Cláudio. E Cláudio estava em lágrimas, agradecendo-lhe o apreço. Aquilo lhe insuflara confiança nova naquele homem com quem se entendera dias antes. Nogueira perguntou a Gilberto pelo telefone de onde Dona Márcia estaria, porque a esposa do Cláudio saiu sem dar satisfação e não deixou nem telefone. O Cláudio sentia-se renovado. Entretanto, a experiência do passado constituía-lhe o fundo da grande transformação. Pensou na filha e compadeceu-se. Então, ao mesmo tempo em que ele estava tentando resolver o seu problema, o Cláudio, quando ligou para o Gilberto, ao mesmo tempo ele estava já colocando em ação algumas coisas da sua renovação, essa gentileza, essa empatia pelo outro, e não só resolver o seu próprio problema. Então, a transformação já estava começando, já estava transparecendo. Cláudio cismou um pouco, pois ele nunca auxiliara a filha na edificação da vida íntima. Finalmente, ele telefonou à esposa. Então, Nogueira, o Gilberto conseguiu dar para ele o telefone da estância na Serra Fluminense, onde estava a Dona Márcia, a sua esposa, e ele telefonou para a esposa para perguntar da filha que estava internada, da filha deles. E, ao mesmo tempo, ele ficava com um pé atrás para perguntar da filha à esposa, porque ele reconheceu que ele nunca tinha dado apoio para a filha, nunca tinha se interessado muito e agora estava se interessando, né? E mais uma vez ele venceu
esse orgulho, essa barreira, para poder falar com a esposa sobre a filha e poder ver como ele poderia visitar a filha nessa casa de saúde. Márcia disse que está descansando com amigas. Ciente da morte de Marita, ela confessou-se aliviada. Então, toda a doença da Marita, a outra filha, consumiu muito aí a família, e a dona Márcia foi aí para uma casa de veraneio, né, para esse lugar de estância hidromineral, e ficou sabendo da morte de Marita e disse até que estava aliviada porque aquela doença já tinha ido longe demais. A Márcia não desejava que a Marita, sua filha, ficasse sobrevivendo deformada. Ainda fez comentários desairosos, fez xiste, fez piada, fez pouco caso, né? Mostrando-se até aliviada. Então, a pessoa pode até estar aliviada quando um parente falece depois de uma doença crônica, entendendo que a justiça de Deus se impôs, mas existe uma solenidade nisso, né? A pessoa se sente confortada, mas não desbocada. E aqui a situação da dona Márcia, frente à morte da filha, não tinha esse resguardo, esse respeito. Pela fala da sua esposa, a dona Márcia, então o Cláudio reconheceu-a num dos dias mais infelizes. Quer dizer, ela estava atacada mesmo. Sarcasmo em cada sílaba, irritação à mostra. Então, estava descompensado. Cláudio pediu desculpas, não queria lhe interromper a excursão, né? Ainda teve essa humildade de dizer: desculpa interromper o seu passeio, né? Você está aí passeando, se refazendo, né? Então, desculpa estar interrompendo, mas eu queria saber onde está minha filha, né? Não conseguia, porém, sossegar-se quanto à filha doente. Pediu que ela informasse como ele poderia visitá-la. Ela amaciou a fala e informou que voltaria para o Rio de Janeiro na manhã seguinte, a fim de que os dois conversassem. Tá? Então, ela ia fazer o favor de interromper ali as suas férias para voltar e conversar com o marido. No dia seguinte, o Cláudio e a Márcia se encontraram. Dona Márcia estava toda enfeitada, sorridente. Contudo, estava acompanhada por alguns vampirizadores desencarnados. Então essa é a narração do André Luiz, contando a história e vendo que tinha ali obsessores acompanhando a Dona Márcia. Nogueira se assustou com a frieza dela. Com tantas tragédias e declarando-se esgotada, como ela se amoldava a uma excursão festiva e estaria ali toda enfeitada e tranquila, né? Márcia sintetizou a história da enfermidade de Marina para o Cláudio, né? Resumiu o que tinha acontecido com a filha, consolava-se porque a filha estava bem cuidada na casa de saúde. Então deu alguma satisfação, mas daquele jeito desequilibrado com que ela estava se apresentando. Cláudio convidou Márcia com humildade a abraçar junto dele uma nova vida de harmonia. Cláudio então aproveitou para tentar uma reconciliação e disposto mesmo a mudança de atitudes. Apresentou propósitos que edificara naqueles dias de luta. Fizera-se espírita cristão, sentia-se outro homem. Declarou que a luz atual o isolava do passado. Aspirava agora ao lar e à família.
Comprometia-se a uma conduta reta, ser-lhe-ia companheiro leal, expunha o quanto a amava, orava para que ela perdoasse. Penitenciar-se-ia quanto aos erros cometidos. Então, ao mesmo tempo que ele convidava para essa reconciliação, ele reconhecia todos os erros, tudo o que levou a esse afastamento dos dois, e ao mesmo tempo convidava para uma nova vida, para uma nova fase aí da relação deles. Porque não adianta só prometer coisas para o futuro, é necessário reconhecer os erros do passado. E ele estava fazendo isso e tentando fazer um plano agora de reconciliação. Márcia, obsediada, numa risada de escárnio, zombeteou. Sim, senhor, o diabo, depois de velho, se fez ermitão. Sempre a mesma história. Era só o que faltava. Você, espírita. Já no hospital você já estava com essa baboseira. Aquele jeito de conversar, aquele modo de tratar Marita. Ora, quem teria hipnotizado você desta forma? Então, a dona Márcia não acreditava nessa mudança e isso ainda recebeu o tempero, a pimenta dos obsessores para que ela realmente pisasse em cima de qualquer boa intenção do Cláudio. E dizendo que ao que nasce torto nunca se endireita, então que aquilo era tudo conversa e que era uma grande besteira e que o Espiritismo não o ajudaria a mudar nada porque ele era torto mesmo. E aí a dona Márcia continuou: conheço o Espiritismo. Quando a Aracélia morreu, andei conversando nisso com amigas e acabei desistindo. Espiritismo é bobagem. Nós todos no mundo somos canalhas. Os espíritas me parecem cães querendo sentar na poltrona da falsa virtude. Temos que rolar no chão mesmo. Tá? Então, não tem salvação para a humanidade, todo mundo é ruim. E nós somos pior ainda, né? Então, não tem o que conversar a esse respeito, não tem melhora, não tem redenção, é tudo esta porcaria mesmo, né? Então, zombeteando, talvez, se não tivesse esses obsessores, talvez ela pudesse dar ouvidos, pelo menos ao que o Cláudio estava falando, né? Mas ela nem teve escuta para o diálogo aí com o Cláudio. Só rebate, só barreiras que ela colocava na situação. Então ela continuou: se é verdade o que você falou, a mudança chegou tarde. Eu venho justamente para dizer a você que entre nós tudo está acabado. Faça a sua vida que eu vou me arranjar. Alegou que esperaria somente as melhoras de Marina a fim de promover o desquite. Declarava-se farta, queria liberdade, sossego, distância. Então, finalmente, ela colocou a pedra final aí no relacionamento, aproveitou até esse momento de fragilidade do Cláudio, onde ele estava abrindo o coração, aproveitou exatamente esse momento para colocar ali a situação da real mesmo, que ela queria se separar e que estava só esperando a melhora da filha, que estava agora nessa casa de saúde, para pedir o divórcio. Mas, desquite, né? Nem sei se ainda existe essa palavra. Mas... naquela época era... aí adiantou isso aí. Então, já que estamos falando, vamos falar disso agora, tá? Eu queria sossego, queria distância. Se você mudou, chegou tarde demais.
O Nogueira escutava triste. Lembrava-se das instruções de Agostinho e Salomão, lembrava de Marita, sua filha falecida, reconstituía na memória os textos lidos. Concluía consigo que o matrimônio destruído era obra dele. Colhia o que semeara. Uma filha morta, outra doente e a esposa obsediada. Seara de espinhos para quem os plantara. Então, apesar dessa agressão, ele não entrou diretamente nessa sintonia da Dona Márcia, não retrucou, e ele teve a escuta de ver o que ela estava falando, analisar e ver que tinha um fundo de verdade, né? Não na forma como ela estava colocando, mas no conteúdo. Ela realmente estava falando coisas pertinentes, de uma forma impertinente, mas ele conseguiu equacionar toda a coisa. Então, saber escutar também é um ponto importante para a gente resolver uma situação, né? Embora a gente possa imaginar que tenha a solução pronta, a gente precisa sempre ter ouvidos para saber do outro lado e juntar todos os fatos. Reconheceu que ele e Márcia eram como náufragos, com a diferença de que ele aceitara os salva-vidas da fé, ao passo que ela preferia mergulhar no desconhecido, né? Os dois não eram perfeitos, os dois tinham pisado muito na bola, mas ele, diferentemente, estava tentando melhorar. E a Dona Márcia, não. Cláudio desejava reagir, esbravejar, porque chegou uma hora que também ele não aguentou tanto insulto. Entretanto, recordou o hospital onde a filha faleceu, reviu a mão que o saudava, num gesto de perdão, né? A Marita perdoando o pai, no momento do adeus. O gesto da filha lembrava-lhe de que devia perdoar como tinha sido perdoado. Sentiu então uma súbita calma e entrou em lágrimas. Então, ele usou esse novo conhecimento para reagir de uma forma mais adequada, quase explodiu, quase pôs tudo a perder, mas como isso já tinha raízes dentro dele, essas manifestações conseguiram trazer uma serenidade, conseguiram fazê-lo entender melhor por que todas essas coisas estavam acontecendo, mas aí ele acabou se emocionando. Márcia divertiu-se. Disse que não faria falta a um marido covarde, incapaz e choramingueiro. Disse que nada mais tinha a ver com aquela casa. Avisou que mandaria buscar os seus pertences e saiu colérica, batendo a porta. O esposo permanecia na sala, esmagado de sofrimento. Então, às vezes, até por uma reação de defesa da Dona Márcia, né, para não se contaminar com aquele sofrimento, começar a sofrer também, ela acaba vestindo essa armadura e se torna mais dura ainda do que já estava e coloca um fim de uma forma bastante desastrosa. Então Cláudio pediu para Salomão, pelo telefone, né, seu amigo, para que o auxiliasse através da oração, em benefício da outra filha, da Marina, que supunha estar também obsediada. Salomão possuía companheiros dedicados à desobsessão. A todos solicitaria socorro e, de sua parte, partilhariam atividades espirituais, seriam irmãos no trabalho, no ideal. Então, Cláudio conseguiu encontrar algum suporte no Salomão,
que tinha uma identidade de crença com ele e conseguiu aí uma promessa de um tratamento de desobsessão, porque talvez a filha estaria obsediada. Nogueira telefonou ao psiquiatra para combinar a visita à filha no dia seguinte. Então, depois de tanto percorrer, ele conseguiu saber quem era o psiquiatra, onde era essa clínica e como ele poderia fazer contato, né? Combinou então com o psiquiatra e foi no local. Chegando lá, a esse lugar que Marina foi trazida, afligiu-se em verificando a depressão. Então ele enxergou a filha muito deprimida e ele ficou sensibilizado. A filha emagrecera, a jovem abraça o pai numa explosão de lágrimas. Comovi-me não apenas ao abraçá-la, mas também ao notar Moreira rente, esmerando-se na execução do que prometera. Então, aqui está uma observação do próprio André Luiz, falando dele, que se comoveu com esse reencontro e se comoveu mais ainda em ver o Moreira, aquele espírito que era obsessor, né, agora transformado-se, atuando como protetor aí da Marina, né? Então, tem coisas nos bastidores espirituais que a gente acaba não vendo, né? E de repente um ato bonito como esse, de um espírito que era obsessor e passa a ser um aliado. Marina perguntou pela sua mãe, Dona Márcia, por que não viera, por que a desprezava? Nogueira acalmou-a e a menina cobrou mais ampla lucidez, tomou mais ampla lucidez. O pai falou-lhe de forças ocultas à maioria das pessoas, reportou-se a inteligências desencarnadas que se imanizam às criaturas em perturbação, agravando-lhes os desequilíbrios. Uma forma dele preservar a Dona Márcia, né? Porque afinal era a mãe da Marina. Então, nesse momento em que a Marina estava perguntando, será que a minha mãe me odeia e tudo mais, se ele estivesse pensando só no seu lado, ele falaria, ela te odeia, ela não quer te ver, ela não está nem aí para você. Então, o seu negócio é ficar comigo, né? Então ele não explorou dessa forma a situação. Ele explicou que a mãe não é que não gostava dela, mas possivelmente ela estava desviada do caminho, possivelmente por uma obsessão. Então o Cláudio teve essa caridade, né, de não explorar, de não devolver com a mesma moeda e preservar a memória da sua esposa, que era a mãe da Marina. O Cláudio contou então para Marina que ele fora iniciado nos júbilos da prece desde o acidente que lhes arrebatara Marita, de cuja desencarnação a inteirou com cautela. Ainda precisou falar para Marina que a irmã tinha desencarnado num acidente. E ao mesmo tempo ele aproveitou para dizer que esse acidente foi um ponto alto da transformação dele nesse novo homem. Transmitir-lhe-ia oportunamente as instruções acerca da reencarnação, do sofrimento reparador, da obsessão e do intercâmbio espiritual. Estudariam juntos, mesmo que Márcia não quisesse, tão logo a visse refeita. Então ele até consolou a filha, dizendo que teria chão aí para eles estudarem juntos. Ele queria compartilhar todo esse avanço que ele teve. Foi então que a filha descreveu para o seu pai os caprichos femininos com que requestara Nemésio Torres.
o pai do Gilberto, né? Então, voltando, Gilberto, namoradinho, queria casar, e a Marina teve aí caprichos com o pai do Gilberto, Nemésio. Ele, amadurecido, ela quase criança. Contudo, ensoberbecia-se ao reconhecê-lo chefe e vassalo. Contou como Nemésio, cativo, deu para escravizá-la, historiou a noite em que ele... Olha, fundo musical. Mas é de propósito? Não, né? Agora descobriu onde está o celular. Tudo acontece por um propósito, mas eu não sei qual foi esse. É ótimo, doutor Sá. Então, descobriu onde é que está o celular. Ela... Pelo menos tem bom gosto, né? Tem bom gosto. A Marina fez uma sensualidade aí com o Nemésio, e aí o Nemésio caiu nessa, então virou uma relação meio de um prender o outro, né? Um prendendo o outro, uma pela sensualidade e ele pelo poder que tinha como patrão. Mas Gilberto aparecera e, por mais que lutasse contra si própria, não conseguiria controlar-se. Então, Gilberto apareceu na vida dela, mas ela estava meio descontrolada. Desde o primeiro encontro, adivinhou nele o homem com que sonhara. Confessou que o provocara, afastando-o deliberadamente da irmã, que o Gilberto gostava da Marita. Passara dessa forma a dividir-se com habilidade entre o Gilberto e o pai dele, embora conservasse a indiferença por Nemésio, transformada em aversão. Então ela já não queria mais o pai do Gilberto, ele queria o Gilberto, mas ainda assim estava enrolada nessa trama. Nogueira escutava compungido. Percebeu que tomara contato com os familiares pela primeira vez na vida. Ele nunca imaginaria que isso pudesse ter acontecido com a sua filha. As feridas que mais lhe doíam na alma eram pelos segredos da filha padecente. Ele reconheceu o quanto essa situação devia ser sofrida para ela e o quanto ele era opaco a esse tipo de conversa. Marina, encorajada, repetiu que desejava libertar-se do Torres pai, ansiando casar-se com Gilberto, ser-lhe a esposa no lar, compreendê-lo, torná-lo feliz. Cláudio prometeu cooperar. Então ele queria mesmo que a filha se casasse com o Gilberto e se livrasse do pai dele. Contudo, o doloroso relatório não terminara. Marina certificou-o de que fora visitada por Nemésio 4 dias antes. Acentuou que o chefe se prevalecera da intimidade e que asseverara que não lhe cederia ao filho. Marina respondeu que não renunciaria a Gilberto, né? Implorando-lhe perdão e que a tratasse por filha. Nemésio revoltara-se, ameaçando matá-la se a Marina não quisesse ficar com ele. Então agora a coisa se enrolou tanto que a Marina tentou sensualizar ele com o pai do Gilberto. Agora ela se arrependeu, queria ficar com o Gilberto, mas o pai agora não queria abrir mão da Marina. E foi com esse tipo de argumento, enquanto ela estava doente, dizer que o filho dele não casaria com ela
e que ela tinha que ficar com ele. É igual a novela da Globo. Vai tendo reviravoltas. Ela dissera que amava Gilberto e queria viver com ele. Nemésio rira, mordaz, acentuando que ela lhe pagaria a desconsideração, que jamais lhe permitiria a felicidade. Então Cláudio ficou sabendo que Nemésio conquistara as atenções de Márcia, da sua mulher, sem resistência, decidindo-se a levá-la para Petrópolis. Então agora a outra peça se encaixa. A esposa do Cláudio então estava com algum rolo aí com o Nemésio. Tudo muito interessante. A lembrança da esposa transtornada comprovava a Cláudio o que ouvia. E agora André Luiz falando: quanto a mim, recolhia de Moreira, aquele espírito que agora estava servindo como auxiliar, a devida confirmação. O enfermeiro disse que chusmas de espíritos perturbadores, após a desencarnação de Beatriz, a mãe do Gilberto, lhe haviam arrebatado o marido, explorando-lhe as energias genésicas. Então, mais um caso de obsessão. O Nemésio agora estava obsediado também e tentando ir atrás da Márcia, da mulher do Cláudio. Nogueira percebeu a gravidade do problema, o Cláudio, né? No entanto, reconfortou a filha e garantiu-lhe que se entenderia com Márcia e com ambos os Torres. Ao sair, Cláudio entrou em prece e, reconhecendo-se no prelúdio, né, na antessala de provas amargas, apertou o peito com a mão, como quem trazia da visita espinhos de fogo que lhe queimarem o coração. Então, é um caminho desconcertante, duro, mas ele estava começando a entender o que estava acontecendo e entender todo o esforço que ele teria que fazer agora para reparar tudo aquilo que ele tinha feito. E assim, este capítulo se encerra, continuando aí no próximo capítulo. Além da exposição, fechamento. Cortinas fechadas. Agradeço pela atenção e estou aqui à disposição. Devolvo a palavra para o Maida.